Olá, sejam muito bem-vindos a esse episódio super especial do Mãe Podcast, episódio de Dia das Mães, e não poderia ser diferente, né? Nós trouxemos as nossas mães para participarem hoje com vocês. E como é um episódio especial, vocês estão percebendo que estamos num cenário diferente, né? Aproveitar para, desde já, agradecer ao Hotel Royal Urban Macaé, que nos cedeu esse espaço com tanto carinho. Royal Urban, vocês já moram nos nossos corações. E agora vamos começar recebendo elas, Viviane Menezes, que é minha mãe, e a mãe da Lari. Elane Melo! Olá, tudo bem? E aí, meninas, podem soltar as tensões? Fala pra gente, estão nervosas? Só um pouquinho. Sem mais delongas, mãe, vou começar por você. Como é que foi receber. E ó, é tudo novo, tá? Nunca fiz essas perguntas para ela. Como é que foi receber a notícia de que você estava grávida de mim? Foi uma surpresa, porque eu não esperava, apesar de você não ter sido planejada, mas você foi muito desejada. Foi porque eu esqueci de tomar um anticoncepcional Entendi. e aí recebi essa notícia, mas foi muito prazeroso. Foi desde que eu soube, eu já te amei, no ato da notícia. E você, Viviane, como é que foi descobrir a gravidez? Bem, já da Ana foi assim, foi planejada, né? Porque eu já tinha alguns anos de casada e já tinha tido uma gravidez que não foi bem sucedida, e a Ana Clara foi a minha segunda, né? Então foi assim, foi muito desejada, muito planejada. Sou um bebê arco-íris! Sentiu medo por já ter tido um histórico de perda? Bastante, né? Até porque eu já engravidei sabendo que no terceiro mês de gravidez eu teria que fazer uma cirurgia chamada cerclagem, né? Uhum. Que costura o colo do útero, né? Para o bebê, quando começar a pesar, né? No nascer antes do tempo. Então, assim, foi muita alegria, mas muita apreensão, muita insegurança também. Entendi. E a gravidez em si, como foi? Bem, a gravidez não foi uma gravidez tranquila, né? Porque primeiro que eu tive que ficar de repouso absoluto e quando eu estava faltando uma semana para eu completar, para eu entrar no sétimo mês, que eu achei que já estava tudo bem, que ia dar tudo certo, eu tinha ganhado mais roupinhas, fui passar as roupinhas de bebê, que é a melhor parte de ser mãe, né? Quando a gente está grávida, é arrumar a roupinha do bebê, as coisinhas. E eu fui colocar no amaciante, enxaguar, colocar na corda. Foi o suficiente para eu começar a passar mal, para eu começar a perder a água e para a Ana Clara nascer, antes dos 7 meses. Apressada, hein? Né, menina? Olha, e é muito estranho a gente ouvir a própria história, né? Lógico, eu cresci ouvindo isso, né? Que realmente a minha vida é um milagre, né? Que minha mãe passou, né, por muitas coisas para me ter hoje. Mas sempre que eu escuto, eu me emociono. É muito forte isso, Não, né? mas quando Na a nossa gente se história. torna mãe, né? Imaginar É. viver isso. E você, mãe, teve algum percalço na gestação? Sim, logo aos 4 meses eu tive uma infecção urinária muito severa e que a bactéria já estava indo para o rim e eu tive que fazer um repouso também muito restrito. E já para o finalzinho da gravidez, né, 6 meses mais ou menos de gestação, nós recebemos o diagnóstico de que eu tinha adquirido toxoplasmose. E aí foi um baque, porque a gente começou a ouvir muitas histórias sobre o diagnóstico, né? E aí a gente começou a pesquisar e fomos para um médico muito conceituado no centro do Rio de Janeiro. E quando eu chegava no consultório para consulta, eu via muitas crianças com sequelas dessa doença, né? Sem o céu da boca, cega, surda, e aí foi onde a gente começou mesmo a intensificar as orações, porque a minha oração na gestação toda era não importasse se era menina ou menino, mas que viesse com saúde. E a gente olhando todo aquele cenário, e a gente orava para que você viesse, né, saudável, viesse, né, sem nenhuma sequela, e eu costumo dizer que ela tem esse sinalzinho aqui, gente, olha.
ela tem um sinalzinho aqui perto do olho. Eu costumo dizer que isso é a marca da cura dela. Eu tenho certeza, porque graças a Deus ela veio muito saudável. Ai, a gente passa por muitos medos ao longo da gestação, né? E assim como você falou, é uma história que eu conheço em partes, né? A parte da infecção urinária eu não sabia, mas quando a gente está gestando, principalmente primeira vez, dá essa sensação de tudo é o fim do mundo. É. E vocês passaram por coisas Sim, realmente muito sérias, né? E que bom aí que deu tudo E certo. essa coisa de buscar, né, de querer entender o que está acontecendo com a gente, quanto mais a gente busca informação, mais a gente se apavora. Se É, apavora, porque é um leque verdade. de possibilidades, Isso, né? ainda mais eu, assim, que já sempre trabalhei com crianças atípicas, né? Então, assim, muitas das minhas crianças ficou com alguma sequela por ser muito prematura, né? Uhum. Então, assim, quanto mais eu procurava, mais eu me apavorava, né? Mas Deus é fiel. E aí uma pergunta que eu tenho para vocês duas. Gestações com situações delicadas, né? Vocês se tornaram mães, que tipos de mães? Mães que, qualquer caiu, levanta, mães mais despreocupadas, mães tensas, mães superprotetoras. Qual foi o perfil de mães que vocês se tornaram depois de tudo isso? Começa pela Viviane e depois você, mãe. Bem, no que você citou, acho que eu me encaixo na mãe intensa, Uhum. porque era interessante, assim, a Ana Clara nasceu com muitos probleminhas, né? Até 6 anos, assim, ela ainda tinha saúde bem frágil, e era uma coisa incrível que mesmo quando ela não estava chorando, eu escutava ela chorando, eu acordava, olhava para a Ana Clara, eu via a Ana Clara toda roxa. Quando eu acendia a luz, não tinha nada roxo. E ela nem chorando estava, né? Mas aquilo era tanta preocupação, era tanta tensão, que assim, eu quase não dormia. Foi um pouco traumático Né? também, né? Foi. Porque eu tinha muitos problemas respiratórios, né? Respiratórios, Passava mal, ficava a internada. imunidade muito baixa, então É. vivia com os ites da vida, né? Cistite, sinusite, bronquite. Entendi. Então era assim, era bem tenso. Isso acabou fazendo muito parte da minha história e me deixando tensa quando eu engravidei, né? Porque eu ficava relembrando da minha história, né, enquanto filha e pensando, meu Deus, será que o meu filho vai ser como eu fui? Será que ele também vai ser debilitado nessa questão de saúde, de imunidade? Será que ele vai nascer prematuro? Eu lembro que quando eu completei 37 semanas de gravidez, né, que aí deixa de ser prematuro, eu chorava tanto. Vitória, né? Eu chorava tanto que para mim realmente cada mês era uma vitória. E quando eu passei, né, das 37 semanas, eu falei, ufa, agora meu filho pode nascer, que ele não vai passar pelo que eu passei, né? Porque na minha cabeça eu tinha que realmente assim pular essa etapa da prematuridade para reescrever, né? E a gente reescreveu, mas é uma coisa que fica realmente enraizado, né? São as nossas histórias. Sim, É verdade. E para você, que tipo de mãe você percebe que você foi se tornando? Não, então, quando fiz o pré-natal, né, e aí a gente com esse diagnóstico todo, eu fui pro hospital bastante preocupada, né, com como eu ia te ver, até porque eu não entrei em trabalho de parto. Larissa não queria nascer. Ela é Uma um apressada e bebê, uma preguiçosa. ela é um bebê de 42 semanas. Meu Deus, lá, É, tava ótimo o forninho, é. né? Ela tinha. A previsão era de que você nascesse 29 de agosto, e aí eu não tinha, né, nenhum sinal. E Nasce 9 de setembro. no dia 8 de setembro, eu numa consulta, porque aí eu passei aí ao consultório dia sim, dia não, né, para fazer escutar você lá. E no dia 8 de setembro, era 6 horas da tarde, eu lá deitada, e aí já não tinha mais. Os batimentos já estavam meio que prejudicados, né? E aí o meu médico falou, Elaine, vamos internar amanhã, 6 horas da manhã, e vamos tirar esse bebê aí. Só que aí eu fui, né? Parecia que eu estava indo para o matador, assim, muito assustada. Só que eu tive assim, a bênção de a pediatra que fez o parto, a sala de parto, né, sua, ela entrou no quarto e ela me deu uma aula, assim, em poucas horas, em poucos minutos, ela me deu uma aula de como tudo seria. A primeira semana, a segunda semana, um mês, e aí eu saí de lá, tipo assim, parecia que eu já estava na terceira gestação. Eu falei, sabendo tudo, né? Eu falei, bem, vai ser muito tranquilo.
E de fato, assim, eu fui muito confiante para casa, só que Larissa chorava muito, né? Então, muito, muito. Você chorava muito, muito, muito mesmo. E ela falava, Elaine, dá peito. Chorou, dá peito. Chorou, dá peito. E aí foi assim, né? Eu até sou chata com ela hoje, né? Porque eu, Larissa, dá um TT para Ana, dá um peito para Ana. Coisa de avós. Porque ela chorava muito e aí ela mamava muito, né? Aham. Consequentemente, mamava muito. E com 17 dias ela engordou 1,7 kg de tanto que eu dava peito porque ela chorava. Mas assim, não fiquei amedrontada, não fiquei receosa, não. Mas Acho à que eu medida que eu fiquei fui bastante crescendo, assim, confiante. você se crescendo realmente, criando liberdade, autonomia, os perigos da vida. Você era uma mãe que deixava ou era uma mãe. Não, eu sou uma mãe, acho que até hoje, uma mãe muito protetora, super protetora, né? Eu tento não deixar elas sofrerem os percalços da vida, mas, assim, eu acho que a maternidade, assim, eu amei tanto a maternidade, quando você nasceu, desde que eu soube que você engravidou, eu me entreguei tanto para isso, era algo assim tão mágico e eu me sentia tão plena. Tipo, eu engordei 24 quilos e eu me achava a mulher mais linda do mundo, com aquele barrigão e tal. Então, assim, eu amei, eu curti demais a maternidade. Então, não tive essa coisa do medo ou do receio de nada que pudesse acontecer, eu fui aprendendo junto com você a ser mãe, e aí, como você faz hoje, estudar. Na minha época, não tem as informações de hoje, mas na minha época também eu me considerava uma mãe ok, uma Sim, mãe entendi, legal. entendi. E você trabalhou quando a gente era criança. Como é que foi Sim. esse conciliar maternidade e carreira? Só pegar um gancho, né, no que a sua mãe falou, que você falou a respeito do papel da pediatra, né, que foi muito importante. Uhum. A pediatra também da Ana também foi muito importante, tanto que na época a Ana Clara precisava de uma UTI neonatal móvel, mas a gente não tinha, né, em Macaé, para poder levar ela para Campos, que era o local mais perto que tinha. E a pediatra foi fundamental e bem sincera, falar que ela poderia não aguentar a viagem, né? Então, quem pudesse fazer por ela, que a gente ia fazer ali. Uhum. E ela foi tão importante que o pai dela, o pai da Ana, queria botar o nome da pediatra nela. Só que eu já tinha esse nome Clara desde sempre. E ele queria botar o nome dela de Ana Lígia, Que era o nome da que era o pediatra. nome da pediatra, né? Que foi muito importante. Então ficou o Ana dele e o Clara, né? Meu, aí ficou Ana Clara. Agora Coincidência, vocês descobriram, né, a origem do meu o nome. nome da pediatra era Ana também. É Ana Maria. Ana Maria. Mas a Larissa também não seria Larissa, não. Seria qual? Outra Ela história. é outra história, né? Ela seria Tamires. Mas aí eu sonhei, eu não sabia que era uma menina. Eu tinha uma suspeita, né? Porque eu acho que a gente sente, né? Assim, eu achava que era, mas não tinha ainda a confirmação. E eu falava, vai ser Tamires. E aí eu sonhei, tive um sonho que eu estava na mesa de parto lá. E chegavam várias pessoas, vários médicos, e falavam: olha, é uma menina, coloca o nome dela de Larissa. E aí eu acordei desse sonho, falei: não é mais Tamires, é Larissa. E quando eu soube que era uma menina, né, se confirmou e Coisas de mãe, né? nasceu a Larissa. E deixa eu perguntar agora uma pergunta descontraída, né? Durante a gestação, vocês tiveram algum desejo, assim, interessante, engraçado, diferente? Não, engraçado não, eu tive um desejo de comer angu abaiano. É abaiano ou abaiana? Não sei, abaiano. E aí minha sogra fez com os miúdos, que eu nem curto os miúdos de porco, né? E aí ela fez, eu bati 2 pratões, assim, mas com muita vontade mesmo. E ela, minha filha, vou fazer uma marmita para você jantar. Quando eu abri a marmita à noite, aquilo me deu um enjoo. Acredito que aquilo tenha sido um desejo mesmo. Mas de resto eu só tinha vontade, que eu só comia coisa gostosa.
Minha mãe enjoou muito, E né, eu mãe? já, o contrário, eu tinha que ficar direto no soro de tanto que eu enjoava, né? De Não tanto conseguia que eu comer? vomitava. Não conseguia comer. Eu perdi 14 quilos Nossa. na gravidez da Ana Clara. Libera Fiquei pra mim. bem É, magrinha. ela perdeu, você achou. Eu achei 24. E você, amiga, teve algum Desejo? Eu de fiquei louca em grávida? caqui. Eu comia 5 caquis por Aham. dia, os 9 meses da Ana. Mas nada diferente, assim. A gente É. come tijolo, né? Estranho. Arroz, assim. tijolo. Eu lembro que no mercado fazendo compra, eu olhei pro cereal. E olhei para aquela caixa de cereal. Aham. E, tipo, nem como no dia a dia, mas me deu tanta vontade que eu comi, assim, acho que umas 2 semanas direto, né? Mentira. Cereal com leite. Mas foi só isso mesmo. Lembrei, eu tive um desejo muito doido, mas aí minha razão me bloqueou. Eu quase comi a ração das cachorras. Ah, não acredito. Eu tava dentro do carro, eu tava com uma amiga, e aí eu tinha comprado a ração, né? Eu comecei a sentir o cheiro. Parecia que eu tava sentindo cheiro de churrasco, o negócio e eu. Gente, eu tô com muita vontade de comer isso. Aí ela abriu o saco de ração assim, eu. Meu Deus, que vontade de Ainda bem que você Essa ficou. Aí eu história não, também não não vou sabia, comer. Foi Essa eu não a ração e aquele patezinho que você compra para as cachorras. Gente, elas comiam, eu ficava salivando olhando assim. Mas não me permiti. Mas conta pra gente, fiquei curiosa agora, né? Sobre o trabalho. Como é que foi conciliar maternidade com carreira? Então, eu trabalhava no escritório de uma cooperativa quando eu engravidei da Ana Clara. E já sabendo desse meu problema, porque né, a perda que eu tive antes dela, né, então o pessoal lá da empresa já sabia que eu ia entrar, né, de licença com 3 meses de gestação da Ana Clara. Eu entrei de licença. E depois da licença tirei férias também para ficar mais tempo com ela. Mas como eu saí bem antes do tempo normal, né? Eu tive que, quando ela fez 4 meses, eu tive que voltar a trabalhar, né? Que eu já tinha ficado quase um ano também. Aí, quando eu voltei a trabalhar, Ana Clara ela tinha saído de um processo de uma bronquiolite, de internação, onde ela voltou ao peso de recém-nascido e ela já tinha 4 meses. E na época, como eu tinha que voltar a trabalhar, eu procurei muito uma pessoa bem responsável para ficar com ela. Eu achei que eu tinha achado essa pessoa, só que não, né? Cheguei em casa de surpresa, ela não tinha dado antibiótico da Ana Clara e tal. Enfim, dei um intervalo muito grande na minha vida profissional e nos meus estudos também, né? Que na época que eu também, né, fazia faculdade. E eu dei uma pausa longa, bem longa na minha carreira, nos meus estudos. Só voltei a trabalhar quando a Ana Clara já estava com 5 anos, se eu não me engano. Entendi. 5 para 6 anos foi quando eu voltei a trabalhar. Foi difícil? Muito difícil, muito difícil. Mas, até porque quando eu voltei a trabalhar, a saúde dela ainda não era assim 100%, né? Mas aí eu já tinha a ajuda da minha mãe, né, dos meus pais, para me ajudar a cuidar. Eu já podia tirar ela de casa, levar para casa da minha mãe, depois ir buscar. Eu já podia, né, fazer esse trânsito assim com ela. Então foi mais fácil por ter meus pais, entendeu? Mas assim, ia trabalhar, o coraçãozinho. Apertado, né? Aí o que acontece? Eu sentia tanta culpa, que todo dia, quando eu chegava em casa, eu tinha que levar alguma coisa para ela. Então, ela já ficava, mãe trouxe o quê? Mãe trouxe o quê? Criei um monstro, né, do consumismo. Eu queria saber qual era o presente do dia. Tá errada, gente. Eu aprender com a vida que a qualidade do nosso tempo com os nossos filhos vale mais do que a quantidade, né? Eu penei um pouquinho, mas consegui curar ela desse consumismo. Espero que sim, né? Tá explicado, né? As blusinhas. E você? Como é que você trabalhou ou não? Como é que foi conciliar? Eu trabalhava, né? A minha vida inteira eu trabalho em área hospitalar, na parte administrativa, né? De faturamento. Trabalhava, só que aí quando eu descobri a infecção urinária, que eu precisei fazer o repouso absoluto, eu me afastei. E quando você nasceu, eu falei, não quero trabalhar, eu quero curtir a maternidade. Porque era algo, como eu já falei, né, que eu mergulhei nisso de cabeça e eu falei, não quero que ninguém cuide da minha filha, eu vou cuidar. E aí conversei com meu marido na época, com seu pai,
Eu falei, não, vai, vamos, cuida dela aí que eu seguro as pontas aqui. E aí foi assim. Quando você fez 2 anos, aí eu comecei a sentir falta do mercado de trabalho. Aí Você sentia falta do mercado de trabalho ou de ter o seu dinheiro? eu sentia falta do mercado de trabalho. E Eu gostava, sair e fazer alguma eu coisa comecei a para sentir você. falta de sair e ver pessoas, e, Aham. né? Falei, acho que agora já dá, 2 anos. E aí, onde nós morávamos, tinha uma creche, bem no finalzinho do condomínio. Eu morava num condomínio e tinha uma creche. Eu comecei a conhecer a creche e as tias maravilhosas, ela apaixonada, a gente ia lá visitar e conhecer e tal, e ela gostava. Eu falei, bom, vou fazer um teste. E aí deixei um dia, deixei o segundo, e aí ela amou, porque tinha as crianças, a tia. Esqueci o nome dela. Enfim, Tia Nelma, Tia né? Nelma. Gente, eu lembro da creche. Eu lembro do cheiro da Sério? sopa da creche. É, Eu lembro do shampoo do Scooby. Que loucura. Larissa, eu chegava com ela, assim, ela dormindo ainda, elas pegavam, era muito, muito gostoso, assim, era um ambiente muito familiar, Uhum. parecia uma casa mesmo. E aí, falei, bem, então ela tá bem, vou voltar. Só que aí começou a minha dificuldade, porque, né, as crianças, né, é um ciclo assim que ela ficava gripada, As que aí doenças. passava para o outro, que passava para o outro, Uhum. aí foi onde ela teve bronquiolite, e aí toma antibiótico, e aí cuidava e tal, aí ficava um mês bem, eu acho que aí passava para as outras crianças, chegava nela de novo, e aí eu falei, gente, não, não dá. A gente gastando dinheiro, dinheiro com remédio, eu falei, não, não dá, não dá. Ficou 6 meses na creche só, eu falei, não, não quero trabalhar, não vou trabalhar. Então eu fiquei nessa questão de infância, né? Eu ia, saía. Aí teve uma época que minha mãe falou: não, deixa ela aqui. Só que era um tormento também, porque eu saía de casa, botava ela no carro, deixava ela na casa da minha mãe, ia trabalhar, voltava, porque a gente não morava perto, voltava, pegava ela, eu me cansava muito, então foi muito essa coisa de vai e sai. Até eu só voltei de fato a trabalhar sem parar, sem falar, não, não quero mais depois de elas adolescentes. Que Você aí sempre ia e acabaram, voltava, eu né? sempre ia e voltava. A gente conseguiu uma pessoa para ficar na nossa casa, e aí essa pessoa muito de confiança, a gente gostava muito, mas elas já eram grandes, já estavam, Larissa com 12, ela Laís com 7 anos. Então foi onde eu já fiquei mais tranquila e consegui voltar de fato para o mercado de trabalho. Resumindo, gente, é difícil para toda mãe, né? Por E a mais que culpa faz parte desde desse sempre, né? processo. Por mais que sejam histórias diferentes e parecidas, né, ao mesmo tempo em alguns momentos, é difícil, tanto para a mãe que decide voltar a trabalhar, quanto para a mãe que decide parar de trabalhar e ficar em casa, né? Verdade. É sobre ser mãe. Ó, agora a gente vai chamar o intervalo, mas a gente já volta. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Ilume, Facilitoy, Óticas, Jucai, Rei Eletrônico, Aerocópias, Big Brookie, Agilize, Clínica Pélvica, Unhas Cariocas, Mamãe Eu Quero, Lé com Creme, Monteiro Designer, Glow, Longe Vitale, Glow Up Fit e Casa dos Colchões. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Está procurando o imóvel dos seus sonhos ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. E disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Estamos de volta e agora, no intervalo que já estava pegando fogo, o tema Deixa eu desse segundo bloco. Vai, amiga, solta a primeira pergunta para o pessoal sentir. Então, primeiramente, a gente quer saber qual é o sentimento de se tornar avó. Avós de primeira viagem também, né? Como é para vocês? Vai, mãe, começa por você. Bem, no outro bloco, né, eu não falei, mas é assim, eu vivi o pior momento da minha vida, foi quando eu tive que sair do hospital e deixar
a minha filha para trás, o meu bebê ficou para trás, que ela ficou 2 meses, né? Até, né, se recuperar, pesar 2 quilos, que ela teve alta com 2 quilos, dizer que ela pesou 2 quilos. E foi assim, o pior momento da minha vida. E agora, hoje, eu vivo o melhor da minha vida. Eu vivo o melhor momento. Eu costumo dizer que eu estou no meu primeiro amor mesmo, assim, no meu amor maior, apaixonadíssima pelo meu neto. É mais leve do que ser mãe? Muita coisa, né? O neto, você é um amor descomprometido. Você só. Entendi. O único compromisso com o meu neto é amá-lo, né? É amá-lo, aí vem o cuidado, né? Aham. Mas o meu comprometimento é em amá-lo, né? Em fazê-lo feliz, né? Educá-lo, deixa para Ana Clara, até porque se eu quiser educar também, a gente vai entrar em muito conflito, né? Porque o que ela pensa de educação é diferente do que eu penso, apesar que eu acho que eu a eduquei muito bem, né? Mas, assim, meu comprometimento com o meu neto é amá-lo, Sim. né? E hoje, assim, a minha grande razão de viver, minha alegria, né, é meu neto. Quando eu olho para trás, né, tudo, não posso me emocionar, tudo que nós duas, porque foi sempre nós duas, sempre. Né? Foi sempre nós duas. Tudo que nós duas já passamos na vida, né? Para ela poder estudar, se formar, casar, enfim, tudo que nós já passamos na vida, hoje eu olho para trás e vejo a minha grande recompensa, que é o meu neto. Tinha um prêmio, tá, gente? Ele é o meu sonho. E ele, criança, te lembra a Ana, criança? Muita coisa. Pensa numa criança virada no 600. Era Ana Clara. E Netinho é muito parecido com ela, muito, muito, né? Até nas coisas que ele faz, o gesto dele, né? Que ele é muito ativo e tudo que a gente faz ele já está querendo copiar, fazer igual e não consegue ficar quieto. Ana Clara era tão agitada que o pai dela me fez levar na psiquiatra infantil. A psiquiatra fez aquele exame eletro, né, encefalograma, tudo. A pediatra falou que ela não tinha nada. Falar que ela só deu umas gotinhas para ela tomar em casa, que o pai dela não deixou dar. Né? Era feliz demais. É muita emoção, né, gente? Muita Energia. emoção, muita energia. Muito tempo preso no hospital, né? Energia acumulada. E você, mãe? O que é que mudou desde que você se tornou avó? Então, ser avó é um sentimento indescritível. Eu não consigo descrever até hoje. Eu não consigo descrever. Descobrir que você estava grávida da Ana foi assim maravilhoso, até porque, né, a gente tinha passado pelo sofrimento da perda, né, do primeiro bebê, mas assim aquela preocupação, né, de porque a gente não é só avó, porque a gente é mãe da mãe, né? Então era uma preocupação com você, né, para que você não passasse pelo sofrimento da perda novamente, mas um amor e uma vontade de conhecer. Só que, né, você acha que vocês moram aqui, né? Você mora aqui em Macaé. Eu não moro aqui. Eu moro a 2 horas e meia daqui. Então a gente não tem esse convívio. Eu não tenho esse convívio com a Ana. E Com assim, a Ana, minha filha. com a Ana, Quantos com anos? a Ana de Larissa. Mas o que mais me impressiona é que o nosso amor, a nossa conexão é tão forte que eu comento muito com Larissa. A gente quase não se vê, a gente se fala muito por vídeo, né? Pessoalmente é praticamente 15 em 15 dias. Mas quando a gente está junta, parece que ela convive comigo. Ela abre um sorriso, ela se joga. Aí eu até brinco, Larissa, ela é assim contra a avó, né? Porque assim, eu esperava e eu não estranharia se eu tivesse que conquistá-la pela distância. Mas quando a gente está junto, é uma conexão muito interessante. Eu fico muito emocionada, até porque quando eu chego, ela abre um sorriso, ela se joga, ela troca o colo de Larissa pelo meu, né? Então, assim. E aí, na gravidez, eu ficava querendo dar os pitacos, né? E ela, mãe. E eu, tomou injeção, filha? Já aplicou? Já, mãe. Já.
filha, lembrou de... Você está comendo? Você está se alimentando? Então, Uma curiosidade que eu tenho para as duas, assim. Como é que foi para vocês quando vocês ajudaram a gente no início, com o recém-nascido? Como é que era? A gente está se tornando mães, mas é o nosso filho. Vocês já têm uma experiência, mas não é filho de vocês. Como é que era esse da ajuda, mas ao mesmo tempo Dar não posso me espaço, meter? né? Da ajuda e dar espaço. Como é que foi Tipo, conciliar 30 isso? anos depois, né? Como é que Isso. foi dar, né? Com as novas orientações mesmo, né? Que a Uhum. ciência mudou. E com esse sentimento, ai, mas eu quero ajudar. Não, eu acho que é melhor dessa outra forma. E a gente também, no lugar de, meu Deus, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que é Insegurança. melhor eu ouvir minha mãe? Ou eu ouvir a ciência? Em qual momento eu vou dar espaço para a experiência da minha mãe e para a ciência que eu li na teoria? Né? Porque tem esse conflito na gente também. Hoje, eu, como mãe, né, eu me posiciono no quesito o que faz sentido para mim. Né? A gente vai muito na nossa intuição também. E o que a gente acha certo de conexão que a gente recebe do nosso filho, porque às vezes a gente sabe que na prática nem sempre a teoria vence. Vale mais a nossa intuição, né? Como que foi para vocês estarem nesse lugar, né? De avós, querendo aconselhar, querendo dar um pitaquinho por amor, mas ao mesmo tempo tendo que respeitar também a nossa opinião. Então, assim, quando a Larissa nasceu, né, eu ouvia também muitos pitacos, mas eu nunca fui reativa. Eu sempre ouvia, mas eu só fazia aquilo que eu achava que, como eu falei, né, no início, que a doutora Ana tinha me orientado. Né? Então, eu seguia muito o que a doutora Ana me falava, mas eu ouvia as outras pessoas, né? Ok, não era reativa. Com a Larissa foi diferente, porque eu sou uma pessoa controladora. Então a gente tem muitos embates, assim, né? Ela me dá muitas travas, a gente tem essa liberdade de, tanto ela quanto a minha outra filha, de elas sentarem, mãe, você está exagerando aqui. Dá um tempo aí. Na hora eu fico chateada, mas depois eu tento, Não, né? na hora que você fica chateada, ela fica assim, ó. Então qual é a minha qualidade? Não, porque você só fala defeito, né? Eu sou tolhida em tudo. Então, muitas coisas, né, quando a Ana nasceu, que eu queria dar alguma ajuda, por exemplo, eu comecei a me programar no meu trabalho para tirar férias de 30 dias para ficar com ela. E a gente batia tanto de frente, né, assim, que ela falava, não, mãe, não precisa 30 dias, não. Eu falei, não, então tá bom, então eu vou tirar só 15. E aí no final da gravidez, teve uma situação que eu já nem me lembro Eu mais. tive hipertensão gestacional e a gente ia ter que antecipar. Eu ia ter que induzir para Ana nascer antes. Não, que teve uma situação que eu estava falando alguma coisa, ela, não vou deixar você ficar nem 15 dias não, hein? Aí eu falei, ué, mas quem precisa é você não quer que eu venha, eu não venho. Porque ela já vinha na gravidez toda falando, não quero ninguém no hospital, não quero ninguém naquele momento, quando eu for ter minha filha, só quero eu, Luan e ela, eu quero que seja um momento nosso, eu quero, quando eu chegar em casa, eu quero que só esteja a gente, eu preciso entender qual é o cenário. E ela sempre Porque, assim, quando ela nasceu, minha mãe passou um mês comigo, e é maravilhoso. Minha mãe nem cuidava dela, porque eu era tão assim, eu amava tanto, mas ajuda com a casa, ajuda com a roupa e tal. E quando ela falou isso para mim na época, ela falou, mãe, se você vier, eu só quero que você faça comida, limpe a casa, veja a roupa. Eu falei, então você quer uma empregada, você não quer a avó. No caso, é isso que eles querem, né? Cuidado com a casa. Então, mas quando a Ana nasceu, eu tirei os 15 dias e vim, né? Aí ela pensou direitinho. Eu surtei, né? A ficha caiu, né? Não, fica mais tempo. Não, quando eu surtei. Você não tá aqui. Você falou pra eu não vir. Eu sei, mas fica. E quando a Ana nasceu, ela se compadeceu, né? Então ela fez chamada de vídeo, assim, a Ana estava nascendo, ela fez chamada de vídeo para mim na hora, eu estava no trabalho, mostrando para todo mundo, gente, ela tá nascendo. E quando saiu daquela êxtase do neném, né, ter nascido, ela, mãe, se você quiser vir aqui no hospital, pode vir. Eu, de pronto, no dia Chegou seguinte, no dia seguinte a gente já estava aqui para visitar a Ana, né, para visitá-las. E aí ela ficou ainda uma semana, porque aí eu tinha programado as minhas férias de acordo.
de acordo com o cronograma aqui, né, o planejamento, mas aí a Ana antecipou, eu falei, filha, não consigo antecipar minhas férias. Ainda fiquei uma semana trabalhando, e aí quando eu vim para cá, e eu vi, né, e aí eu vim cheia de dedos, né? Eu falei, não posso ser invasiva, eu não posso, porque senão ela vai brigar comigo, não sei o quê. E eu ficava ouvindo ela o tempo todo falando, mãe, está sendo muito importante ter você aqui comigo, está sendo muito importante ter você aqui comigo. E aí a gente foi, né? A nossa relação foi se reconstruindo depois da Ana, né? Foi, a gente foi tendo uma conexão muito bacana, ao ponto de, no dia que eu fui embora, ela abriu um berreiro, porque ela não queria que eu fosse embora, ela queria que eu continuasse, para ela, a importância que foi a minha presença aqui. E uma coisa que foi muito importante para mim foi que minha mãe não ficou responsável pela casa, e eu também não deixava você responsável pela Ana. Sim. Eu queria cuidar da Ana o tempo todo. Ela ficou como minha mãe. Então, ela era realmente alguém que cuidava de mim. Quando eu acordava, ela vinha com café da manhã para mim. Eu não esperava nada daquilo. E eu nem queria comer, porque eu estava tão fixada na Ana que eu não pensava em comer, dormir, nada disso. E esse cuidado dela comigo foi muito importante para mim. E aí, de fato, assim, e ver o que eu sentia pela Ana, esse amor que eu não conhecia, que eu comecei a sentir, me fez olhar para minha mãe como uma mulher amando a filha. Entender que é esse o sentimento de uma mãe, quando a gente se torna mãe, né? Porque quando eu descobri o amor, o amor é construído, né? A verdade é que o bebê não nasce, a gente ama de cara. O amor, ele é construído nas relações dia após dia, né? E aí, quando eu fui descobrindo esse amor pelo meu filho, eu pensei assim, gente, então é assim que a minha mãe me ama. Eu não tinha noção. Porque quando a gente cresce, a gente vira adulto, né? O relacionamento vai mudando, né? De mãe e filho. Então, quando eu me coloquei naquele lugar ali, gente... E olha que meu filho não me deu nem um terço do trabalho que eu dei para minha mãe recém-nascida. Meu filho, ele, graças a Deus, tem uma saúde super boa. E eu falava assim, meu Deus, então era essa a preocupação que minha mãe tinha comigo. Eu acordava de madrugada para ver se o menino estava respirando. E então minha mãe faz isso aqui comigo. Realmente vai caindo a nossa ficha, né? Que é um amor surreal, é clichê, né? Mas só sabe quem se torna. É verdade. E essa ajuda é muito importante da mãe ser cuidada, né? Que Lari citou pela mãezinha dela. Porque eu lembro que minha mãe foi, né, ficou lá em casa o primeiro ano, assim, de vida de netinho. Ela mudou o trabalho dela para ficar mais perto da gente e tudo mais. E eu contava, mas ela trabalhando, né? E eu contava as horas para ela chegar, porque era o momento que ela estava em casa, na hora do almoço, que ela passava a hora do almoço lá em casa, que eu falava, ai, 11h30, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E aí eu esperava ela chegar para eu conseguir ir no banheiro, para eu conseguir comer alguma coisa, para eu conseguir dar uma deitada. E à tarde também, quando dava a hora dela chegar, 5 da tarde, eu ficava, meu Deus. Se ela demorava um pouquinho, eu falava, meu Deus, será que minha mãe não vai vir pra cá hoje não? Que às vezes ela ia pra casa dela resolver alguma coisa. Eu falava, meu Deus, a ajuda de imediato parece pouca, né? Porque na maioria das horas ela tava realmente no trabalho dela, mas esse pouco que ela tava, de manhã cedo, que ela trocava a fralda de netinho pra mim, né? Dava primeiro mamazinho, da hora do almoço, que ela pegava ele um pouquinho, e da tarde pra noite, nossa, era um alívio. Porque isso a longo prazo fez muita diferença para mim. Então, assim, se eu já achei difícil tendo essa ajuda, se colocando no lugares de mães que não tiveram a mãe ou a sogra, né, que em muitos casos as sogras também chegam junto, a gente pode imaginar o quanto que essa rede de apoio faz falta, né, Lari? Com certeza. Que bom que ele nasceu, eu estava de férias, né? Então, quase 10 dias, primeiros 10 dias, praticamente eu fiquei o dia todo. Né? Mas, voltando à pergunta, a minha dificuldade já começou na hora que eu soube que ela estava grávida, né? Porque, assim, era o meu sonho, né, ser avó. Todas as minhas amigas, né, já eram avó, menos eu queria um neto de qualquer jeito. Aí, em fevereiro, quando nós voltamos, aquele ano, a trabalhar, abriu-se uma caixa, ou fechou-se, né? Uma caixa de sonhos. Para chegar final do ano, em dezembro, a gente ia abrir a caixa para ver quem conseguiu realizar aquele sonho. E qual foi o sonho que eu botei dentro da caixa? Ser avó. O sonho totalmente, diretamente com a minha vida, entendeu? O sonho dela me envolvia. Meu sonho era ser avó, eu queria um neto. Aí ela vai, no dia que ela me conta, que eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Primeiro eu achei que ela estava brincando comigo. Eu cheguei a falar assim, você tem coragem de pegar uma blusa dos outros para poder me zoar? Achando que ela pegou uma blusa só para poder brincar comigo que estava grávida. E ela me dá uma blusa, ela, né, me fala assim, a alegria da minha vida, e eu não
posso contar para ninguém, não posso usar blusa, né? Aí já, segredo. Já começou, né, um embatezinho dali. No né? caso que ela não cumpriu o segredo, tá, gente? Ela contou. Cumpri 50%. Né? Contei só para metade de Macaé, a outra metade não. E assim, depois o certo, né? Eu cuidei dela sozinha, ela era uma criança, né? Diferente de ser cuidada. E eu cuidei, né? O umbigo de Ana caiu na minha mão, eu que dava banho, tinha que botar a luzinha em cima dela, né? Ela ainda teve aquela interícia, né? Uhum. Tudo eu fiz com ela e ela, né, tinha a saúde bem mais frágil que Netinho. E cuidei muito bem. E ela não me deixava eu cuidar de Netinho. Mas estava na minha vez, agora a mãe sou eu, ela, né, mãe, gente? deixa eu viver a minha maternidade, dá licença. Tá, mas eu não me contia, né? Eu falei assim, mas Ana, mãe, até hoje é assim, tá? Até hoje. Eu acho que é porque nós somos parecidas com vocês. Eu com minha mãe e a Ana com você. A personalidade também, né? Então, no sentido de você não conhecia aquele universo de um bebê que precisava de tantos cuidados, e mesmo assim você foi uma leoa ali, a mãe que você cuidou. Minha mãe é a mesma coisa. Uma consultoria de 2 horas com a pediatra se tornou uma super mãe. A gente é muito parecida. Só que, né, somou, vocês eram assim, e quando chegou na nossa vez, era dose dupla. A gente quer ser assim também, A gente quer ser assim também. E aí, você falou do amor ser construído, né? Eu concordo que o amor, o vínculo é construído, mas a leoa, não sei como é que vocês sentiram, mas saiu de mim. Sim. Se alguém fizesse qualquer mal, eu via na jugular da pessoa. A leoa é automático. Meu bebê, e eu lembro que eu tive parto normal, eu te sangrei muito, né? Por ter trombofilia. Então, meu sangue, como eu tomava a medicação para diluir o sangue, eu tive muito sangramento. E aí eu lembro que eu fiquei amarela, assim, né? Com a Ana no colo, e minha mãe, Larissa, quer que eu pegue? Eu, não, ela tem mãe. Ana tem mãe, Ana tem mãe. Quase desmaiando. Então, acho que o choque dá muito por sermos parecidas. Mas ela tinha tinha a hora que ela dava então, minha mãe, vou dar uma moralzinha. Por exemplo, mãe, você quer ficar com ela um pouquinho? Quer pegar ela? Quer dar o banho? Você quer ter um tempo com ela agora? Tinha uns momentos que... Minha mãe comprou uma banheira para dar banho em Netinho. Tinha uns momentos que ela... Banho no chuveiro, gente. As banho no chuveiro. Que isso, gente? Aí eu não conseguia. Entendi. Eu não conseguia dar banho nele no chuveiro. Aí ela comprou uma banheira e deu banho no neto dela. Mas eu amava quando minha mãe chegava em casa, que era o meu momento também de descansar um pouquinho, de fazer um xixi. E a sensação de que mesmo que seja diferente da forma como a gente estivesse fazendo, porque não era gente, sabia que estava fazendo bem feito. Sim. Né? Posso confiar. E é realmente a mãe da mãe, né? A mãe da gente é a pessoa que a gente mais confia no mundo para deixar o nosso filho, né? Nem que seja por meia hora ou por um dia, né? É muito importante a gente reconhecer isso, porque lá no futuro, daqui a muitos anos, nós vamos ser avós, né, lá? E aí, como é que vai ser? Como vai ser o nosso posicionamento diante disso? Sim. Eu sinto que a vida se repete, né? Esses ciclos. Mas assim, para mim, eu me deparei com muita novidade, né? Muitas coisas novas. Tipo banho de chuveiro. Mesmo. Muitas coisas novas. Por exemplo, a Ana fica de body o tempo todo. Filha, tá frio. Bota Aqui, ó, mandando colocar meia aí, Netinho. Bota uma meinha na criança. A criança suou. Às vezes... Gente, Netinho nasceu em janeiro. Às vezes ela, eu vejo o vídeo, a Ana tá sempre descalça, eu falei assim, essa criança não tem uma sandália, minha filha? Tá precisando de uma sandália? Quer que compre uma sandália? Mas assim, é muita novidade mesmo de deixar a criança descobrir, né? Por exemplo, essa novidade da... BLW também, de comer botando a mão. Comer. Eu não dava uma fruta na mão dela, né? Eu fazia o suco. Hoje eu aprendi com ela que o suco você perde um monte de propriedades e tal. Então, né, eu tô aprendendo ainda algumas coisas também. Como assim não pode botar chicória na chupeta? Chicória para criança. Minha mãe também ficava, Ana, mas ele come esse pedação aqui, não vai engasgar, não? Não, e assim, eu tenho a experiência de um conhecido meu, que o menininho era uma criança de 3 anos, se engasgou com uma uva
E a criança, ela hoje está com 12 anos e ela ficou sequelada mesmo. Mas tem os E eu cortes falo, certos. Larissa, não dá. Larissa está muito grande. Ela, mãe. Amiga, eu chamo de amiga. É, amiga. Nada me agoniava mais do que aquela mangueirinha para amamentar, que tinha que colocar o dedo dentro da boca de Netinho, junto com aquela mangueirinha, para ele poder mamar. Uhum. Gente, eu não me conformo com aquilo. O negócio parece uma sondinha. Mas mesmo. É uma sonda. Amamentação com sonda, eu precisei fazer, Eu né? não cheguei Por a fazer, isso não. que ele ficou magrinho. Depois daquela sonda, ele engordou. Porque Era o dobro, dava. o volume, né? Para o volume ficar maior, né? Para ele mamar. Igual o peito. Eu falei, filha, dá um mamazinho para ela, porque porque eu sabia que ela era apaixonada. A Larissa mamou até 3 anos de idade. Eu brinco que o resultado do meu peito hoje foi ela que deixou. Então eu falo, dá um mamazinho, porque eu sabia que ela amava e Ana ama. Aí ela tá muito desnutrida. Gente, o Tadinha, contexto é outro. O contexto é outro, mãe. A pediatra falou pra você, toda vez que ela chorar, dá peito. Ana não chora, vai começar. Mas né? ela Chora muito pouco. pede, mas ela pede. Aí a Ana come. Gente, a Ana come igual a todas nós aqui. Um prato de gente grande, assim, ela come muito. Aí minha mãe olha pra ela, tadinha, tão magrinha. Não fala Dá um magrinha, não. peitinho Não pra fala- ela. Dá um tetezinho Aí eu por dou o causa do tetezinho. acalento, Aí eu porque dou o ela tetezinho. Aí a gosta. Ana fica no bico do peito assim, ó. Mãe, ela não quer mamar, ela tá de onda. Mas minha mãe, ela é assim, acho que é coisa de vó, que acha que sempre que a criança tá mamando ou comendo pouco, né? Aí Netinho, ele bate um pratão também, né? Quem segue a gente sabe que ele é bom de boca. Aí minha mãe, eu acho que ele queria mais, se tivesse mais comida, ele comia. Eu falei, gente, o menino rapou um prato. Não, mas se tivesse mais, ele comia mais. Coisa de avó, sempre acha que a criança tem que comer mais. Eu não me contento até hoje com aquela mamadeira rala que ele toma. Sem açúcar. E outra coisa também que eu achei uma covardia foi tirar a chupeta do bichinho. Ô dó. Essa aqui chupou chupeta até 5 anos. Quando ela fez 5 anos, ela pegou Imagina. a chupeta e a mamadeira dela, Ana foi não lá pegou no lixo e chupeta. jogou fora. Ana não pegou chupeta. 5 anos. Imagina, eu vou deixar meu filho até com 5 anos, porque eu fiz 5 anos. Quer dizer, já não mama peito. Aí vai, tira a chupeta também. Não, eu fico ensinando Tá a Ana. ótimo. Eu fico ensinando Não a Ana a tá, pegar a não. Se mãozinha tivesse a dela. chupeta, ele ia ter mais momento de acalanto mesmo. Entendeu, gente? Eu pego a mão de Ana, aqui, Ana, vem, Ana, e ela, para, eu não quero, isso é feio. Não faz isso. Eu na rua com o cliente da Ana aqui no meu peito, que minha mãe tá ensinando ela a puxar. Puxa, Ana. Aí eu puxa. fico, filha, a gente não faz isso aqui em casa. A gente não faz isso. A garota não entende nada. Uma fala uma coisa. Mas é engraçado, porque a Netinha até hoje puxa minha blusa. Puxa a minha Eu também. falo, filho, não tem mais leite, acabou. Ó, muito delicioso, muito sincero esse papo. A gente vai chamar o segundo comercial e voltamos já com uma parte que vocês amam, né? Ó, Os nossos quadros. bate bola, engaja ou não engaja. A infância é feita para brincar, sonhar e se expressar. Na Lé Concré, moda infantil é sobre conforto, estilo e muita diversão. Vista os momentos mais especiais da infância com quem entende de moda infantil. Lé Concré, estilo que acompanha cada passo. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez, a Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. E estamos de volta agora com um quadro que vamos testar as nossas mães, né? Será que as nossas mães conhecem a gente? Bora lá. Vou começar, hein? As duas vão meu responder, Deus. tá? Eita. Comida favorita da filha. Vai, mãe. Japonês e frutos do mar. Acertou.
Não, acho que eu vou de japonês também. Você gosta bastante de japonês? Aham. Acertou por pouco, tá? Porque ela tá aqui. Larissa, não lembro mais. Não lembro, mas certo, acho que certo. japonês. Foi um gosto que a gente pegou assim na adolescência para adulta, né? Para vida adulta. Quando eu era criança e eu ainda comia carne, eu amava que minha mãe fazia bife com batata frita. Lembra? Com 11 anos parou de comer carne. Viu uma palestra na escola, chegou em casa e falou: nunca mais eu como carne vermelha. Nunca mais ela comeu. Até hoje? Nunca mais. E eu fico pensando, será que meu filho vai inventar isso também? Coisas, né? Talento secreto. Você. Um talento secreto de Larissa. Não sei se é tão secreto assim, não, mas um talento. Mas acho que você tem se saído muito talentosa como mãe. Ah, que linda! Muito boa mãe. Um talento que não é tão secreto, mas talvez vocês que chegaram agora, né, no podcast não sabem, Larissa canta muito bem. Inclusive, no casamento da irmã de Larissa, as três cantaram, né? Sua irmã... Mas não é tão secreto assim, né? Não é tão secreto. Não, lá em casa, eu começo a cantar qualquer coisa e ver minha mãe com segunda vez. A gente estava aqui, ela começou a sussurrar e eu... Aí ela... E puxou de você, né? Esse dom, né? Eu gosto de música. Vou revelar um talento, talento secreto da Ana Clara, que ela deixou lá na adolescência, que é ministrar a palavra do Senhor. A Ana Clara já foi líder de célula. Ela tinha uma célula onde ela ministrava a palavra. Que legal. E ela ministrava tanto com a palavra como dança também, né? Ela já fez dança profética também, já viajou para Goiânia, né? Era de memória. Agora eu faço na cozinha com o Netinho. Minhas danças proféticas, ele adora. Que legal. Mas é verdade, é um talento. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus. Ai, gente, me emociono. Nunca imaginar que minha mãe ia falar isso aqui. Um mico que a gente já pagou e vocês lembram? Mico? Algum tombo, alguma coisa. Porque lá em casa quem paga mico é você, Ou que a gente fez que a gente fez vocês pagarem, é melhor, né? Que a gente fez vocês pagarem, passarem vergonha. Não lembro. Você lembra de algum? A pergunta é sua. Alguma coisa que ela falou na frente de outras pessoas, ou na rua. Não consigo me lembrar de nada. Não lembra, mãe? Algum mico que eu te fiz passar? Mico você me faz passar quase sempre, né? Quando você resolve lavar roupa suja na frente dos outros, né? Mas eu estava lembrando quando você ia fazer 3 aninhos, um tombo que você tomou do balanço. Você lembra? Tinha isso gravado. Você estava no balanço, de repente você virou para trás. Não. Você ficou com tanta vergonha, começou a disfarçar, assim, jogando areia assim, no parquinho. Disfarçando. Disfarçar a minha arte. Não. Larissa, eu lembro desse tombo. Você era uma criança tranquila, assim, não tem. Acho que você que tem memória curta. A Ana Clara não podia ver um palco que ela queria subir, não podia ver o microfone que era dela. Não, minha mãe que fazia eu passar vergonha. Eu era uma criança muito tímida. Aí ela me pegava nas festinhas, me levava no meio da rodinha das crianças, das amiguinhas, que eu nunca tinha visto na vida. E ela falava assim: oi, tudo bem? Essa aqui é a Larissa, minha filha, brinquem com ela. Aí me largava lá e ia embora. Aí eu ia atrás dela, não faz mais isso. Até não tem esse problema, não. Eu já chegava ela se toma melhor do que eu, porque no caso a tímida sou eu. Entendi. Eu sou a tímida, ela não. Até nunca chegava nos locais, a Ana Clara já estava conversando com todo mundo, eu lá quietinha. Então. Não, minha mãe é muito cara de pau. Não, até hoje eu chego nos locais e ela chega toda tímida. Bom dia, filha, fala com as pessoas. A Larissa, bom dia. Na porta da faculdade, uma vez ela foi me deixar ela. Linda, neném de mamãe, maravilhosa. Isso aí eu faço, E agora, para finalizar esse bate-bola, a gente quer saber um conselho rápido que vocês podem deixar para mães de primeira viagem que estão nos assistindo. Podem falar olhando ali para a câmera. Gente, não tenham medo de se conectar com o filho de vocês. Aprendam, né, as novidades, as informações, obtenham as informações que vocês precisam obter, ouçam, né, e sigam realmente o coração de vocês e a conexão que vocês criarem com o filho de vocês. Bem, o que eu tenho a dizer é que a internet, né, veio para poder nos ajudar. São
milhões de informações sobre gestação, sobre mãe de primeira viagem. Filtre e viva o momento. Viva o momento, porque quando a gente se torna mãe, o nosso instinto aflora. É muito amor envolvido, entendeu? Nessa conexão com o seu filho, né, com sua filha, com seu bebezinho, você vai sentir isso, né? E lá na frente vocês também vão me dar razão. E queremos agradecer a vocês que ficaram conosco até aqui. Encerramos assim a nossa primeira temporada oficialmente. Um tempo muito gostoso, de muito aprendizado, com mães incríveis, né? Que todas as pessoas que nós entrevistamos aqui agregaram demais na nossa maternidade e acredito que na de vocês também. Te vemos na próxima temporada. Até mais! Tchau!